não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer para esse cara, sabe quando nós vamos parar? Nunca, nunca na sua porca vida, né? E aí pessoal, tranquilo? Então vem aqui antes do vídeo começar, pedir para vocês se inscreverem, quem não for inscrito, compartilhar, curtir, comentar. Quem puder seja membro do canal, que isso ajuda bastante. Tem também o link do Apoia-se. Quem puder ajudar nosso canal e apoiar financeiramente vai ser muito bem-vindo. Mas o mais importante é transmitir o conteúdo e os conhecimentos do professor Olavo de Carvalho para mais e mais brasileiros. Então compartilhe e ajude aí nossa causa. Muito obrigado a todos os membros, apoiadores do canal. Fico muito feliz. Tenho certeza que a gente está no caminho certo. Então fiquem com o vídeo e até mais. Valeu! Vamos ver aqui o Hegel. Foi, na verdade, cronologicamente, o Schelling deveria antecedê-lo. Mas foi assim, um equívoco feliz nosso. Por quê? A ordem cronológica é Fichte, depois Schelling e depois Hegel. Né? Quer dizer, o Schelling exerce uma grande influência sobre Hegel no começo, e daí o Hegel toma uma outra direção. Mas acontece que a parte mais significativa do ensinamento de Schelling veio no final da vida. O Schelling teve duas carreiras acadêmicas. Uma quando era bem jovem, fez um sucesso enorme. Depois ele se porque houve uns problemas, umas perseguições e tal, ele se retira, vai para fica fora da vida acadêmica durante quase 40 anos, e no final ele volta com os dois cursos, a filosofia da mitologia e a filosofia da revelação. Aquilo também fez um sucesso muito grande na época, mas foi mais um sucesso de, como é que se diz, de manifestação de respeito pela volta do professor, essa coisa toda. Ninguém prestou muita atenção no conteúdo do que estava sendo dito ali. E hoje, aqui, digamos, de 20 anos para cá, começou a aparecer estudo sobre isso. Então, hoje é possível reconstituir melhor o sentido integral do que Schelling estava buscando naquele tempo todo. Schelling era um cara assim como o Voegelin, ele ia um pouco por tentativa e erro. Tentava um esquema aqui, não deu muito certo, vamos começar de outro, até que no final ele fecha. Então, isso quer dizer que a parte mais substantiva da filosofia de Schelling é realmente posterior a Hegel. Bastante posterior. Então, e aquela influência mais ou menos episódica que a filosofia de Schelling exerce sobre Hegel no começo, pode ser, vamos dizer, anotada, né, de passagem na exposição da filosofia de Hegel, e mais tarde, então, abordaremos o Schelling. Digamos, 30 anos atrás, a ideia de você anteceder o Hegel ao Schelling pareceria absurdo a qualquer historiador. Todos colocam nesta ordem Fichte, Schelling e Hegel. Hoje em dia, essa ordem é até contestável, porque a parte final da filosofia de Schelling, Hegel não chega nem a conhecer. Né? Hegel morre em 1831 e esses cursos de Schelling, eu não lembro a data exata, mas já são posteriores. Né? Se vocês estão bem lembrados da aula sobre Fichte, vocês verão então que a introdução do método dialético por Fichte tem algo a ver com a ideia de que o processo real, o processo temporal da aquisição do conhecimento é transformada aí, vamos dizer, numa nova espécie de lógica. Quer dizer, a lógica que eles usam não reflete apenas a ordem ideal do pensamento, tá certo? A ordem ideal no sentido
dedutivo, de ir do geral para o particular, mas eles acreditam que na busca da verdade o pensamento percorre um certo número de etapas que são necessárias e são repetíveis, não é isso? Você lembra da formulação que Fichte dá a isso, né? Lembra mais ou menos? Então, que ele coloca como ponto de partida, como primeira certeza, como primeiro princípio, o eu, não é isso? E o eu, ao se definir, ele só tem que se definir em face de um não eu, então ele mesmo, por assim dizer, constitui um não eu para ele poder se identificar, tá certo? E assim por diante, certo? Muito bem, existem muitas maneiras de você entrar na dialética hegeliana, mas tem um que é particularmente propício. Hegel acredita que, embora o conhecimento intuitivo e imediato possa ter alguma utilidade ou importância, o verdadeiro plano no qual se move a filosofia é o plano, vamos dizer, dos conceitos e da pura dedução lógica. Tem que ser daí para cima, tá certo? Então, a filosofia para ele é uma atividade construtiva da mente, que vai construindo o edifício dedutivo com puros conceitos, tá certo? Sem ter que prestar muita atenção ao lado empírico, tá certo? E ele tem motivos para proceder assim, não é uma coisa arbitrária. Na própria exposição da filosofia isso vai se tornando claro. Mais ainda, ele acredita que um conhecimento só pode ser dito verdadeiro quando considerado, vamos dizer, como sistema, como um conjunto integral. Quer dizer, não há para ele afirmativas que em si mesmas sejam verdadeiras ou falsas. Quer dizer, só inserir dentro do sistema é que você vai pegar a verdade ou falsidade de uma afirmativa, né? Isso pode dizer, isso corresponde mais ou menos ao espírito da filosofia em geral, na interpretação de todos os filósofos. Para você saber se um sujeito o que o sujeito está dizendo é verdadeiro ou falso, você vai ter que reconstituir de fato toda a filosofia dele. Isso acontece assim de fato, mas para Hegel isso não é só uma característica do discurso filosófico, isso é uma característica da realidade, da estrutura da realidade como tal. A realidade para ele é sistema, é ordem, é totalidade, então as peças soltas nunca significam nada. Nesse sentido ele é um anti-empirista, e a ideia mesma de fato, né, para Hegel seria uma ideia absolutamente insensata, porque fato seria um dado dos sentidos considerado atomisticamente e separado de qualquer outro, tá certo? A crítica que ele faz é que nenhum dado considerado assim significa absolutamente nada e que sempre que nós estamos alegando um fato, nós estamos subentendendo por trás dele todo um sistema. Quer dizer, nós não olhamos para o sistema que está servindo, vamos dizer, o sistema de relações e conexões, que está servindo de chave para a interpretação e de fundamento para a legitimação desse fato, mas que esse sistema está lá, está certo? Muito bem. E quando fala em conceito, ele verifica, em primeiro lugar, que existe uma diferença fundamental entre os conceitos matemáticos e os conceitos de qualquer outra coisa. Ele diz que um conceito de qualquer entidade matemática é sempre fechado em si mesmo, tá certo? E reflete a absoluta imutabilidade do seu objeto. Por exemplo, um número, tá certo? O conceito de um número, o conceito do número 2 ou do número 3, tá certo? Expõe imediatamente, quer dizer, o conteúdo, o quid, o sentido desse número, de tal modo que esse número jamais se converte em outro. Não há jamais a possibilidade do número 2 ser 3, tá certo? Ou de um quadrado ser um círculo.
E ele pergunta, essa estabilidade dos entes matemáticos, que já tinha sido constatada e admitida por Platão, ela não é nem um dado da natureza externa, nem um fato da natureza externa, porque você não verifica essa perfeição matemática em fato nenhum da ordem externa, mas ela também não pode ser considerada mera invenção da mente humana. Tá certo? Então, aí você tem uma terceira ordem terceira ordem de entidades que não são nem mentais, tá certo? Ele usa espirituais, mas eu acho que o teu termo é inexato. Não são nem mentais ou culturais, diríamos nós, e nem naturais, tá certo? Mais tarde, Edmundo Husserl fará a mesma constatação e chamará esses entes de entes ideais, no sentido platônico da ideia. Quer dizer, são formas que são independentes de toda, vamos dizer, a realidade física existente, tá certo? Mas que não são de maneira alguma inexistentes. Eles são existentes, eles são reais, eles têm propriedades reais que podem ser descobertas pela mente humana, descobertas e jamais inventadas. Isso quer dizer que quando você investiga as propriedades de uma figura geométrica, por exemplo, não é você que está inventando a figura, tá certo? Ela tem uma série de exigências internas que provam que ela tem uma substancialidade, ela é alguma coisa em si mesma, tá certo? E muito bem, então, admitida a existência dessas entidades ideais, quando você pode estruturá-las todas num edifício lógico perfeitamente coerente, que seria justamente a estrutura, vamos dizer, da aritmética. Tá certo? Ela é inteiramente dedutiva e não tem furo, não tem salto nesse edifício dedutivo. Tá certo? Então, isso quer dizer que quando você está falando de objetos matemáticos, existe realmente uma relação lógica entre o fundamento alegado, ou seja, a premissa, e a coisa fundamentada, ou seja, as conclusões. Tá certo? Então, a relação lógica seria a do fundamento para o fundamentado. Ele diz que quando nós abandonamos a esfera dos entes matemáticos ou lógicos, tá certo? A estrutura lógica seria também desse tipo, e partimos para o exame dos fatos da natureza, nós observamos que não existe uma correspondência exata. Porque aquilo que, na ordem lógico-matemática, era a relação do fundamento para o fundamentado, ou da premissa para a conclusão, se transforma, na ordem, quando transposto para a ordem da natureza, numa simples relação temporal, que nós dizemos de causa e efeito. Mas nós percebemos que uma causa, entre uma causa e um efeito observados na natureza, existe um elo, mas não é um elo, vamos dizer, tão firme e tão inexorável quanto o da fundamentação lógica. Você pode mais ou menos identificar, né, processos causais, mas como houve a introdução, vamos dizer, das variáveis tempo e espaço, então aquelas relações lógico-matemáticas, elas não aparecem na natureza, nem com a nitidez e nem com a inexorabilidade da relação lógico-matemática. Seria mais probabilístico? Bom, hoje nós formularíamos assim, mas isso não quer dizer que você vai poder reduzir a ordem natural ao probabilismo. O certo, o que ele diz é mais exato, ele diz que simplesmente não corresponde bem. Quer dizer, qual seria a relação, por exemplo? Vamos dizer, já na antiguidade, Aristóteles tinha dito que o método matemático não serve para a física, tá certo? Porque não há correspondência exata entre a ordem matemática e a ordem dos fatos da natureza. Tá certo?
Mais tarde se acreditou que havia. Com Galileu diz, não, Deus escreveu o livro da natureza em caracteres matemáticos. Tá certo? E hoje se sabe que de fato não é bem assim, de fato quem tinha razão é Aristóteles. Existe um hiato entre um mundo e outro. Você tem uma estrutura lógico-matemática da realidade, estrutura dentro da qual a própria ideia de probabilidade é um componente dela, tá certo? Em seguida você tem, vamos dizer, a realidade manifesta, tá certo? A qual depende da anterior, que por sua vez não depende dela de maneira alguma, quer dizer, as leis da matemática e da lógica não dependem da existência deste universo tal como ele está constituído, tá certo? E, no entanto, é uma ordem perfeitamente real e existente, tá certo? Então, já levando isso em conta hoje em dia, se a gente lembrar disso hoje em dia, nós vemos que todas as discussões sobre a origem do cosmos, etc., etc., elas são, vamos dizer, de um nível metafísico muito baixo, né? Porque não levam em conta que a estrutura lógico-matemática é pré-existente, independente da existência do universo como tal, e, no entanto, ela é algo, ela não é um nada. Tá compreendendo? Então, o problema, vamos dizer, da origem do cosmos está vinculado, está dependente de um outro problema muito maior, que é, vamos dizer, qual a origem da estrutura da realidade. Não da realidade manifesta, mas da estrutura dela, né? Mas isso aí você exigir que as pessoas que discutem um assunto hoje, esses cosmólogos e até tipo Stephen Hawking, então, chega a conceber isso está tão acima da imaginação deles que nem entra em linha de conta. Então, quer dizer que essas abordagens elas baixaram para o materialismo pueril, materialismo de criança, né? Oi. Os fenômenos da natureza, então, pelo fato de eles passarem por essas duas variáveis, eles não têm a mesma perfeição dos fenômenos matemáticos? Não tem. Mesma perfeição, você usou algum termo aí que... Veja, a relação dedutiva, que de duas premissas segue uma consequência necessariamente, tá certo? Ao passar para o processo espaço-temporal, tá certo? Ela se converte num tipo de sucessão que não é exatamente assim, que não tem esta inexorabilidade. Entendeu? Não consegue isolar as causas exatas que dão tal efeito. Não é só que você não consegue isolar. Não, se não conseguir isolar, seria um deficiente do nosso conhecimento. Tá certo? Isso não é possível. Não, simplesmente não é possível. Isso faz parte do modo de existência da natureza, ela não ser redutível à pura lógica matemática. Está compreendendo? Quer dizer, ela está colocada dentro, vamos dizer, do quadro de possibilidades delineado pelas relações lógico-matemáticas, mas ela não o reproduz perfeitamente. Existe uma conversão, digamos, a relação fundamentado se transforma numa sucessão temporal. Está compreendendo? Porque você tem, vamos dizer, além do elemento razão, que seria a estrutura lógico-matemática, você tem a introdução de outros elementos físicos, que nós chamaríamos, por exemplo, força, energia, etc., etc., né? Muito bem. Comparado a esses, existe um terceiro extrato, tá certo? Que é o que ele chama, nós chamaríamos mais propriamente o reino da mente ou da psique, mas que ele chamava o reino do espírito, tá certo? No qual as chaves dos outros dois mundos anteriores, que seria o mundo da relação, o mundo da razão e o mundo da natureza, aparecem sintetizados. Ele diz que no mundo da mente, o motivo ou a força o motivo de uma ação é a força que a determina e é a sua verdadeira causa. Quando eu decido fazer isto ou aquilo, aí ele está lembrando mais ou menos do Fichte, né? Que o eu se determina a si mesmo, tá certo?
né, livremente. Quando o eu toma uma decisão, tá certo? Esta decisão é ao mesmo tempo a explicação que ele dá para si mesmo, é a justificação do seu ato e é a verdadeira causa do ato. Está entendendo? Então, o elemento força, que havia na natureza, e o elemento razão, que havia no mundo lógico-matemático, aparecem unidos inseparavelmente. Então, isso quer dizer que ele vê entre o mundo da razão lógico-matemática e o mundo da natureza e o mundo da mente, tá certo? Uma estrutura dialética como aquela que Fichte tinha assinalado. Você tem uma tese, uma antítese e uma síntese. Ele reduz as 4 causas apenas à final? É isso? Não. Como? Pera lá. A causa final? Não? Aonde? Nem entendi a pergunta. Não. Se a verdadeira causa de alguma coisa é a decisão de executá-la, isso seria a causa final daquele evento, né? Terminologia do Aristóteles, não é? Então ele estaria com isso reduzindo as outras causas, dizendo que elas são modos da causa final? Olha, para ele, causa final e causa eficiente não tem a mais mínima diferença. Então, Hegel. Essa distinção no sistema hegeliano não faz sentido. Porque se eu decidir algo, tá certo? Bom, eu no momento que eu decidi, eu estou vendo esse algo como finalidade. Tá certo? Mas acontece que essa finalidade já é causa eficiente do meu ato naquele mesmo momento. Então, quer dizer, a distinção, vamos dizer, de causa final e causa, superar essa distinção é um dos motivos da existência do sistema de Hegel. Então, não é preciso dizer que tanto o começo da filosofia de Hegel, quanto vários dos desenvolvimentos internos que ela tem, são obras de puro gênio. Tá certo? É assim, majestoso mesmo. E aquele negócio que assinala o Hegel, ele é uma estranha mistura, tá certo, de um filósofo autêntico, um dos grandes filósofos que a humanidade já produziu, com, vamos dizer, um profeta gnóstico, né? Autodivinizado, tá certo? E, como diz o Hegel, os dois existem realmente, os dois aspectos de Hegel existem realmente, e eles não param de brigar um com o outro o tempo todo, tá certo? Então, outro dia nós lemos o texto do Hegel sobre o Hegel, tá certo? Onde ele mostra bem esse aspecto gnóstico, e eu estou insistindo hoje no outro aspecto, tá certo? Quer dizer, Hegel como um filósofo de verdade, não é isso? Então estamos mais interessados naquilo que ele nos deu de verdadeiramente útil, tá certo? Então, chegamos a mais um final de uma aula, de um vídeo. Espero que tenham gostado. Quem não se inscreveu ainda, se inscreva, compartilhe, comente. Ajude o nosso canal, apoie, seja membro. E ajude o nosso canal a chegar a cada dia a mais brasileiros que precisam muito do conhecimento do professor Olavo de Carvalho. Então é isso aí, fique com Deus, até o próximo. Valeu! Então é isso aí, pessoal. Que é o nosso canal, que são alguns livros que eu já li.
A maioria foi doação, mas alguns eu adquiri, professor Olavo de Carvalho. Alguns livros se perderam aí que eu emprestei, professor Alexandre Costa, a Bíblia Sagrada. 10 lições sobre Karl Marx. Indico a não ler esse livro, que é muito ruim mesmo. Alguns pensadores aqui que realmente, como o professor Olavo de Carvalho disse, não são pensadores. Valeu, tamo junto aí. Apoie nosso canal, seja membro.